Olá pessoal, eu o professor Paulo. Eu gravei essa videoaula para a gente discutir um pouquinho com vocês sobre como vai ser a prova de estações na próxima semana. Então nós temos como objetivo agora analisar as principais características desse tipo de prova, objetivando otimizar o desempenho de vocês e facilitar a utilização dessa prova que vai ser tão comum na vida de vocês agora. Ela não é igual à prova de anatomia, ela tem algumas semelhanças, mas ela é bastante diferente porque existem formas e características de avaliações diferentes. E como comentei anteriormente, vai ser bastante utilizada. Uma coisa que é bastante incomum com a prova de anatomia, que ela é uma prova que o tempo é bastante importante vocês saberem lidar com o tempo para fazer as estações. Então, ela não é tão corrida como a prova de anatomia, mas o tempo é uma coisa que vocês precisam ficar muito espertos quanto a isso. E, como eu mencionei, vocês vão usar ela na próxima disciplina, vão usar em todas as disciplinas do período clínico, tanto cirúrgicas como clínicas. O que é uma prova de estação? Ela é uma da sigla em inglês que é Objective Structural Clinical Evaluation. Ela foi criada na década de 70 pelo professor Harding, que é uma grande sumidade em educação médica. E ela tem uma grande característica que ela é uma forma de avaliação da performance de vocês. Nessa foto ali que vocês estão vendo, a professora Camila está avaliando os alunos fazendo uma parte do exame físico, no caso o exame físico abdominal, e ela está avaliando o aluno para ver se ele sabe realizar, por exemplo, a técnica de palpação do fígado. A grande vantagem dessa prova, esse OSCE, ou a prova de estações, é que a gente consegue avaliar as competências de vocês. E aqui a gente vai simplificar a competência entre avaliação de conhecimento, das habilidades e das atitudes que vocês devem desempenhar na futura carreira de vocês. Olha que interessante ali, são 4 alunos fazendo prova, eles estão fazendo provas em simuladores diferentes e ela acontece junto, assim, então estão acontecendo a avaliação de todos eles ao mesmo tempo. O professor fica avaliando cada aluno, mas também ele pode avaliar, por exemplo, do lado esquerdo, a habilidade de você examinar o pulmão daquele boneco. Só que da mesma forma que ele também está avaliando a habilidade das duas colegas ali, além de examinar o boneco, de passarem o caso ou discutirem entre vocês sobre a doença. Isso pode ser feito numa prova desse tipo. Vamos contextualizar na nossa disciplina agora. O que seria interessante de conhecimento, de habilidade e de atitudes que nós vamos avaliar vocês? De conhecimento, a gente vai reconhecer o conteúdo de uma entrevista médica. A gente vai fazer vocês explorarem os sintomas mais comuns, aqueles sintomas que a gente discutiu durante a aula teórica. Em termos de habilidade, eu vou ver vocês aplicarem as técnicas de entrevista. Em termos de atitude, qual é a atuação frente a vocês, a pacientes e a familiares? Como é que ela vai ser? Vai ser na próxima sexta-feira e cada um de vocês vai passar por uma estação de avaliação individual. Vocês vão rodar em pares, então você está fazendo uma estação e o colega está fazendo uma estação igual, para a gente ganhar tempo. Lembrando que é um tempo bem pré-definido, então vocês vão ter um período máximo de tempo para responder as questões. Então tem que ficar bastante ligado nisso. E cada estação vai avaliar uma parte ou uma característica, ou um conteúdo, ou uma habilidade, ou uma atitude, ou duas, um conteúdo e uma habilidade ao mesmo tempo. Olha alguns exemplos. Nessa estação está sendo avaliado a capacidade de vocês retirarem dados da história da moléstia atual. Então tem um ator que ali está com um roteiro pré-estabelecido e vocês vão ter que usar as técnicas de entrevistas e também tirar todas as características relevantes
de um determinado sintoma da história da moléstia atual. Ao fundo vocês podem ver que está acontecendo também a prova, só que em outro momento. Provavelmente ali está se testando uma habilidade que talvez seja qual é a postura que o médico tem que ter frente a um paciente. Será que ele deveria estar sentado na mesma altura? Será que ele tem que entrevistar com a paciente sentada desse jeito? Será que talvez ele esteja cumprimentando a paciente antes ou não? Então, existem várias formas de fazer essa avaliação. Olha outro exemplo. Agora está sendo, o aluno está vendo um vídeo de um trecho de uma entrevista médica e ele tem que responder questões sobre esse trecho. Por exemplo, se houve algum erro, houve alguma indução, qual momento da entrevista médica que está sendo feita, a história da moléstia atual, são os antecedentes mortos pessoais, qual técnica está sendo utilizada para fazer essa entrevista. Como é que eu vou me dar bem agora nesse tipo de prova? E essas dicas não servem só para a prova que vocês vão fazer, servem para todas. Toda estação, ela antes tem o que a gente chama de blueprints. São as dicas, são as orientações para cada estação. Então, é muito importante que vocês leiam isso. É ali que vocês vão ter que entender o que se espera de vocês e o que vai ser cobrado. Então, foque muito no que está sendo pedido. Por exemplo, se a questão pede para vocês fazerem a história da moléstia atual, não perca tempo fazendo identificação, não misture condições e hábitos de vida. O que importa é a história da moléstia atual, e é isso que você vai ser avaliado. As provas ACM não tem pegadinha, pessoal, então não se preocupem com isso. Não vai ter caso de rodapé e nem de situações adversas para vocês, pacientes muito difíceis, não é para isso esse tipo de prova, tá? E importante é ficar calmo, tranquilo. Você vai ver que cada vez mais vocês vão ficando mais craques nesse tipo de prova. Por final, eu gostaria de desejar boa prova, muita sorte. A gente espera um ótimo desempenho de vocês e a gente se vê daí na quarta-feira na entrega do jaleco. Até mais.